Olá, gente, tudo bem? Hoje eu estou passando por aqui para mostrar para vocês alguns sinais que você pode começar a observar e identificar, seja no seu filho, na sua filha, ou neto, neta, sobrinho, enfim, alguém que você conheça e esteja passando por alguma dessas situações e você comece a identificar que ele precisa da ajuda de um psicopedagogo. E muitas pessoas não sabem exatamente quando devem procurar um psicopedagogo. Então, quando você identificar a leitura muito lenta, né, dessa criança, dificuldade de identificar ainda as letras, já de acordo para a idade, o que é esperado para a idade, né? Às vezes ela já está indo do segundo ano para o terceiro ano e ainda está com aquela leitura muito lenta, muito devagar, ainda tem dificuldade de assimilar os sons e juntar as sílabas, identificar as famílias e fazer a leitura correta daquela palavra. A leitura muito devagar, muito silabada, é um momento de você observar e identificar que você precisa de uma ajuda de um psicopedagogo. Né? Muita repetência, desinteresse nos estudos, uma letra muito ilegível, sabe, aquela letra bem difícil de entender, que às vezes a gente pensa que vai melhorar, né, com o tempo, mas às vezes certas letras pode ser sinal de um problema. E ela pode estar ligada a um transtorno que nós chamamos de disgrafia, né? Que ela está ligada ali com a escrita e pode ter alguma ligação com a coordenação motora. Então é bom você procurar um psicopedagogo, que ele vai fazer toda a investigação, né, dentro do processo de avaliação para identificar se realmente vai se confirmar esse transtorno. Né? Troca de palavras, de letras, né, inversão de letras, omissão ou adição de sons na palavra, falta de concentração, memória, notas muito baixas frequentemente, repetência, que eu acho que eu já falei, agressividade. Às vezes a criança começa a mostrar uma agressividade no ambiente escolar ou até mesmo em casa, e a gente vai começar a investigar de onde está vindo essa agressividade, se for necessário encaminhar para um psicólogo, né? Nós vamos orientar a família e vamos nós vamos fazer a avaliação, vamos identificar, né, dali de onde pode estar vindo o problema, e se for caso de psicólogo, a gente vai orientar para o psicólogo. Se for alguma agressividade vinda do ambiente escolar e a gente identificar ali da onde está surgindo aquela agressividade, o porquê daquela agressividade, nós vamos, né, fazer todo um trabalho e ali também sempre orientando. A parceria da família é super importante. Então nós vamos estar sempre orientando ali junto com a família para poder sanar esse problema. O desinteresse, né, de leitura, dificuldade de interpretação de texto, né, e principalmente as crianças que estão com a leitura muito lenta, certamente ela vai ter um desinteresse pela leitura, porque quando a leitura é feita muito devagar, quando ela chega no final da frase, ela já esqueceu tudo que ela leu no início. Então ela vai ter essa dificuldade de interpretação e ela certamente vai causar um desinteresse pela leitura. E aí a gente precisa descobrir, né, qual o motivo, né, o que está acontecendo com essa criança, que ela não está conseguindo assimilar essa leitura, está tendo dificuldade com essa leitura, enfim. Eu estou dando alguns sinais, mas tem vários outros, não dá para lembrar de tudo, falar tudo agora. E de repente, você está aí me ouvindo e fala assim, meu filho não tem esse problema, né? Não tem falta de concentração, não tem falta de memorização, não tem dificuldade de interpretação de texto, mas de repente você, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser a tia, né, tem essa dificuldade. E aí, será que tem um acompanhamento psicopedagógico também para os adultos? Sim, a psicopedagogia, ela não é só para criança e adolescente, ela também acompanha os adultos, ela também faz trabalho com idosos, para fortalecer a memória, a concentração, e os adultos às vezes que já estão até trabalhando, mas às vezes alguma coisa que ficou mal resolvida até na sua infância, alguma coisa que não foi bem construída quando você era mais novo, e hoje você tem dificuldade às vezes no seu trabalho,
dependendo do que você faz, dependendo do tipo de trabalho, que de repente você tem que ler alguma coisa, você tem que interpretar alguma coisa e você tem dificuldade, ainda tem adultos às vezes que trocam letras porque tem dificuldade de identificar. Então, a psicopedagogia também trabalha com adultos, ela também pode te ajudar. E você pode buscar esse auxílio, essa ajuda de um psicopedagogo. Bom, aqui foram algumas dicas que eu dei para você identificar, né, quando deve buscar esse profissional. Como eu falei, não é só para criança, né? Crianças, muitas das vezes a demanda é maior com crianças e adolescentes, mas você também que já está adulto, que já está mais crescidinho e de repente voltou a estudar. Hoje em dia os adultos voltam a estudar depois de uma certa idade e às vezes tem certas dificuldades, né, de concentração, de memorização de texto, de interpretação, e você pode buscar essa ajuda também do psicopedagogo. Então, é isso que eu queria falar com vocês hoje, falando um pouco desses sinais para você identificar como esse profissional pode te ajudar. Lembrando também que na avaliação, e eu vou falar isso um pouquinho no outro vídeo, né, como que são os processos, né, da avaliação da psicopedagogia. Na avaliação, a gente investiga o raciocínio lógico, né, desse aprendente, como nós costumamos chamar. Nós investigamos a área emocional, como ele se relaciona ele com ele mesmo, como ele se relaciona no ambiente escolar, como ele se relaciona com a família. Então, o primeiro período, né, o acompanhamento psicopedagógico, na primeira fase, que nós chamamos de avaliação psicopedagógica, ela é para investigar, né, como montar de um quebra-cabeça. Ela vai investigar várias áreas, né, desse aprendente. Ele vai chegar com essa queixa, se for criança, adolescente, geralmente a família traz essa queixa, o que está acontecendo, o que está sendo identificado. Quando é o adulto, ele mesmo já traz a sua dificuldade, ele chega, ele fala o que ele está, quais são as dificuldades dele, quais têm sido as suas limitações, e ali a gente vai fazer todo um processo de investigação. E a partir daí, quando a gente investiga, como eu falei, como montar de um quebra-cabeça, que a gente vai montando as peças, vai descobrir como é a construção do conhecimento desse aprendente, como ele constrói o seu conhecimento, qual é a forma dele aprender, qual é o caminho dele aprender, e aí a gente vai trabalhar em cima com as intervenções, voltada para aquela dificuldade que a pessoa tem, sendo criança, adolescente ou adulto, né, como eu já falei. Então, algumas desses sinais que eu falei, de repente, você identificou ou na criança, né, no seu filho, ou até mesmo em você mesmo, né? E de repente você precisa dessa ajuda para ir avançar. De repente você tem vontade de voltar a estudar, ou já voltou a estudar depois, né, de uma certa idade, e fica pensando, eu tenho umas limitações, como eu vou conseguir? Mas se você buscar uma ajuda, com certeza você pode aí deslanchar e concluir os seus sonhos, né? Quantas pessoas têm vontade de fazer faculdade, fica aí preso, limitado. Mas será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir interpretar alguns textos? Será que eu vou ter certas dificuldades? Procura uma ajuda psicopedagógica e realiza os seus sonhos, não deixa ele passar, não perca as oportunidades. Tá bom, gente? Um beijo para você. Essa é a minha dica de hoje para vocês, né? Algumas orientações para que vocês possam identificar quando procurar esse profissional. Um grande beijo, até a próxima.